Queridos, vamos lá então, vamos para a palavra. Eu tenho certeza que você está animado para ouvir a palavra, do mesmo jeito que eu também estou animado para pregar hoje, para compartilhar. E eu escolhi um tema hoje, eu creio que o Espírito de Deus ele me incomodou nesse tema. Já faz algumas semanas que eu queria pregar sobre isso, e hoje chegou o dia. Vamos lá então. Queridos, hoje eu queria falar sobre os frutos do Espírito. Fala comigo, os frutos do Espírito. Você sabe que na Bíblia existem os dons do Espírito Santo, mas também existem os frutos do Espírito Santo. Por exemplo, alguns dos dons do Espírito Santo. Alguns dos dons. Um é o dom de profecia. Nós podemos ouvir a voz de Deus e liberar sobre a vida de outra pessoa. É muito gostoso quando a gente recebe uma profecia, porque a gente recebe uma direção de Deus, a gente é confortado, né? A gente é animado na palavra de Deus. O dom de profecia é muito importante dentro da igreja local. Agora a Bíblia também fala do dom de línguas. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, a gente ora em línguas, isso edifica a gente mesmo, não edifica quem ouve a gente, mas edifica a gente mesmo. O apóstolo Paulo é claro isso no livro de Coríntios, falando que quem ora em línguas edifica o seu próprio espírito, ora em mistérios, porque fala direto a Deus, mas isso edifica a nossa vida de forma espiritual. A Bíblia fala do dom de discernimento de espíritos, isso é um dom de discernimento que você sabe, em outras palavras, é você conseguir discernir a fonte do que você está vendo. Às vezes uma música, uma pregação, uma atitude de alguém, uma situação, uma pessoa, a gente consegue discernir espiritualmente uma situação que está acontecendo. E tem vários outros dons. Agora, hoje o nosso foco não vai estar nos dons, mas vai estar nos frutos. Ambos são do Espírito Santo. E ambos a gente precisa entender. Queridos, eu sei que você vai ter que fazer um esforço para ouvir do mesmo jeito que eu estou fazendo um esforço para pregar, acredite. Não está fácil para mim pregar com esse povo aí que aprendeu a comprar som e colocar no carro. Mas vamos lá, hoje é um dia especial aí para mim, para você. Vamos crer que Deus está no controle disso tudo aí. Então, acho que o Gui vai me ajudar ali também no som, né, tio Gui? Estou colocando aqui, ó, o microfone bem na boca aqui, ó. O tio Gui lá está reclamando comigo, eu estou te obedecendo, ó. Então, eu vou tentar te ajudar, tá? Vai ficar um pouco alto o som hoje, tá bom, queridos? Nos perdoe se você achar que o som está alto demais, mas eu acho que é o único jeito de a gente tentar vencer um pouco essa... É bom, eu gosto muito da nossa igreja ser na avenida, mas esses dias não é tão bom, né? Às vezes eu sinto um pouquinho de saudade quando nossa igreja era lá onde não tinha barulho nenhum, só quem fazia barulho era a gente, mas não que eu quero voltar para lá, Deus livre. Então, queridos, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vamos abrir lá? Gálatas, capítulo 5, a gente vai ler o versículo 22 e o 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu vou ler, tá? Diz assim: mas os frutos do Espírito agora vai falar os 9. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí a Bíblia conclui dizendo assim: contra essas coisas não há lei. Queridos, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para você. Às vezes a gente se engana muito. Porque a gente, muitas vezes, está muito acostumado a dar nota para as pessoas. Pode tirar o meu retorno aqui, fazendo um favor. Pode zerar, que está bem alto o retorno aqui. Eu acho que pode até atrapalhar um pouco na PA aí. Então, queridos, às vezes a gente está muito acostumado a dar nota para as pessoas pelo dom. Nossa, aquela pessoa canta muito bem. Nossa, aquela pessoa lá tem uma unção. Nossa, aquela pessoa prega muito bem. Nossa, aquela pessoa, ela profetiza muito bem. Meu Deus, eu fui numa igreja e aquela pessoa, ela profetizou, adivinhou tudo as coisas. Sabe, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele capacita a gente para viver o sobrenatural, e a unção de Deus, ela também vem sobre a nossa vida para que a gente possa fazer aquilo que a gente for chamado a fazer. Amém? Agora, nós precisamos ser uma igreja madura, nós precisamos ser uma igreja que não é enganada. E essa mensagem de hoje ela é muito importante, porque a gente vai falar daquilo que evidencia a nossa vida com Deus. Por quê? Uma pessoa ter muita unção, isso não mostra que ela tem caráter. A unção não é ruim, a gente quer ter cada vez mais unção. Mas a unção de Deus, em outras palavras, os dons, eles não são a garantia de quem a pessoa é. Então, por exemplo, né, hoje, assim, num mundo em que é fácil a gente conhecer pessoas pela internet, é fácil a gente conhecer ministérios pela internet, às vezes a gente vê pessoas pregando, cantando, umas músicas ungidas que a gente chora, que a gente fica assim, meu Deus, que música é essa? A gente logo pensa assim, essa pessoa é uma pessoa muito de Deus.
Essa pessoa é uma pessoa muito santa. Essa pessoa é uma pessoa que deve jejuar, não deve nem comer. Acho que é a osmose da presença. Só Jesus mesmo alimenta direto na veia. A gente, sabe, quer dizer, eu falo isso porque eu nasci na igreja. Eu vejo as pessoas falando isso. A gente tem uma ideia, assim, de que se uma pessoa manifesta muita unção, a gente acha que a pessoa ela tem muito de Deus, ela tem muito caráter. Mas isso não é verdade. Queridos, você precisa colocar o seu pé no chão e é isso que eu quero fazer nessa noite. Aquilo que evidencia que nós andamos com Deus não são os dons, são os frutos. Em outras palavras, Lucas, por exemplo, né, às vezes eu também tenho que saber disso, né? Às vezes a gente vê assim, o pessoal quer decidir com quem vai casar. Se você quer, por exemplo, escolher um parceiro para você casar, o que você mais deve olhar para essa pessoa não é os dons, mas são os frutos. Não que os dons não sejam importantes, mas os frutos são o principal. Por quê? Lucas, como é que eu sei que eu estou ligado na árvore? Porque você está dando fruto. Então é engraçado que a Bíblia ela fala de 9 dons, fala 9 dons. Mas a Bíblia também fala dos 9 frutos. E o que eu quero levar você, a gente vai andar rapidamente por cada um deles hoje aqui, para a gente entender, né, se a gente realmente está ligado ou não, se a gente tem que melhorar ou não. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas, queridos, que aquilo que evidencia que nós estamos em Cristo é o crescimento dos frutos do Espírito na nossa vida. Em outras palavras, se eu estou profetizando melhor, necessariamente não significa que eu estou orando mais, não significa que meu caráter está melhor, não significa que eu sou um homem mais de Deus, significa só que eu estou profetizando e estou melhorando no meu dom. Por exemplo, se eu sou um jogador de futebol, o que vai me melhorar como jogador de futebol é eu ir para o campo. É eu jogar bola, pegar uma bola, chutar bola, correr, melhorar no meu condicionamento físico. Isso vai melhorar o meu dom. O que melhora o dom é a prática do dom. Agora, o que melhora o caráter é o caminhar com Jesus. A única coisa, queridos, que pode mudar o meu caráter e o seu caráter é Jesus. Dá uma tristeza, assim, porque às vezes a gente quer mudar, né? A gente sempre tem que olhar para a gente, não para os outros, né? Tem tanta coisa na nossa vida. Quem aqui, vamos lá, deixa eu participar aqui. Quem aqui você diz, Lucas, tem muita coisa que eu estou tentando mudar? Levanta a mão, deixa eu ver. Você tem alguma coisa que você está tentando mudar? Alguma área que você está, sei lá, lendo um livro para mudar, vendo mensagens para mudar, você reconhece, caramba, eu preciso mudar. Queridos, isso é Jesus dentro de nós. Sempre quando a gente tem um desejo grande por mudança, é porque Jesus está falando. Quando a gente para de querer mudar, é porque a gente para de ouvir Deus. Agora, deixa eu falar de novo essa frase. Quando a gente cresce em dons, é porque a gente está praticando os dons. Quando a gente cresce em caráter, é porque a gente está aumentando a nossa caminhada com Deus, a gente está aumentando o nosso relacionamento com Deus. Porque só Jesus pode mudar o caráter de um homem e de uma mulher. Sabe, queridos, eu vejo assim, não é que tudo é espiritual, não é que para você mudar você tem que sentir um calor. Não, a gente muda à medida que a gente aprende a obedecer. A obediência ela gera transformação de caráter. Eu já falei aqui várias vezes isso, é um exemplo que eu dou muito assim. Eu pregava muito isso quando eu ia numa casa de recuperação de químico dependente, ali no CAPS, ali em Lages. Eu falava muito sobre isso porque a gente tem que entender o processo de mudança na nossa vida. Eu acho que você vai lembrar, né? As frasezinhas aí que assim, a gente encontra no Facebook, né? Quando a gente planta uma ação, a gente colhe um hábito. Lembra essas coisinhas? Quando a gente planta um hábito, a gente colhe o nosso caráter. E quando a gente planta o nosso caráter, a gente colhe o nosso destino. Então, essa semana teve um rapaz que ligou para mim, o cara estava enrascado financeiramente, fez um negócio, fez mal. E eu acompanho a vida dele há mais de 10 anos. E é um grande amigo meu, mas de vez em quando eu tenho que brigar com ele. Porque ele faz cada coisa, cara. Assim, ele toma umas decisões, ele compra umas coisas que não tem nada a ver. E eu falo para ele, cara, quando você vai comprar, peça um conselho, nem peça para mim. Porque eu não sou o cara mais inteligente para te dar conselho de comprar coisa. Mas vai atrás de alguém que entende de carro, que entende de moto, vai atrás de alguém que possa te ajudar. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Se a gente tivesse que perguntar as coisas só para Deus, esse versículo não estava na Bíblia. Queridos, a Bíblia diz, Jesus mesmo falou, você vai encontrar sabedoria em mim, mas você vai encontrar sabedoria das pessoas que eu coloco ao redor de você, amém? Deus coloca pessoas ao redor de você para te ajudar nos seus problemas. Então, e aí, né, eu conversando com esse rapaz, e aí eu fui obrigado a brigar com ele de novo, porque eu falei, homem do céu, faz tanto tempo, homem, que eu falo para ti a mesma coisa, cara.
Que eu falo assim, ó, quando você vai comprar uma coisa, quando você for comprar, não faça assim, peça conselho, vá de atrás. E ele fez de novo um negócio, assim, encrencou tudo de novo. Sabe, queridos, aquilo que vai... E aí, por que eu estou contando essa história? Né? Porque eu falei exatamente essa frase para ele. Eu disse assim, olha, o que eu e você estamos vivendo hoje, eu sei que tem muita coisa na vida que acontece que não tem nosso controle, né? Mas de forma geral e principal, eu sei que essa frase aqui ela faz a gente respirar fundo e... amém? Mas eu e você estamos vivendo hoje a somatória das decisões que nós tomamos na vida. Então hoje, se você está bem ou se você está mal, na essência, isso é uma somatória das decisões que você tomou na vida. Apesar de que muitas coisas que acontecem conosco a gente não tem controle sobre elas, mas a Bíblia fala que nós temos total controle sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre como nós permanecemos e como nós estamos. Então, queridos, né, se nós não tomarmos a decisão da mudança, a gente vai traçar um destino que não é o melhor. Porque esse princípio aqui, do plantio aqui, ele serve tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, para o mal. Se eu tenho hábitos maus, se eu tenho ações erradas, elas vão criar dentro de mim um hábito mau. Uma coisa que faz parte já de mim. Se eu mantenho esse hábito errado, isso vai fazer parte do meu caráter. E quando algo faz parte do nosso caráter, é como se aquilo tivesse impregnado dentro de você. Sabe? É como se aquilo tivesse assim, dentro de você. Isso é o nosso caráter. O nosso caráter não se muda numa reunião. O nosso caráter não se muda num domingo. O nosso caráter ele não muda, queridos, de uma hora para outra. Queridos, olha só, nós podemos ser libertos de uma hora para outra, amém? Nós podemos ser transformados de uma hora para outra. Eu até creio que grandes mudanças podem acontecer em poucos segundos na presença de Deus. Mas, de forma geral, o nosso caráter ele precisa de tempo e perseverança para ele ser mudado. Então, voltando para o nosso foco de hoje aqui, nós precisamos entender que a nossa garantia que nós estamos ligados em Cristo são os frutos do Espírito. Isso é muito importante. Sabe, querido, se eu e você nós queremos realmente crescer em caráter, nós precisamos andar com Jesus, porque isso é uma obra dele, não é uma obra nossa. Você pode ler bastante livro, isso é maravilhoso. Você pode ler até bastante a Bíblia. Eu já aprendi, eu já fiz muita loucura na vida, né? Eu já li a Bíblia sem Jesus. O que é isso? De forma religiosa, ler por ler, porque tem que ler, cumprir tabela, sabe? Essas coisas. Então, ler a Bíblia sempre vai ser bom, porque mesmo quando você lê por religiosidade, quando você for para Jesus, Jesus vai ativar aquilo que você leu sobre religiosidade e você vai ainda viver muito daquilo que você leu. Mas você lê, assim, qualquer coisa, lê o livro e até a Bíblia, longe de uma intimidade com Jesus, isso não vai produzir os frutos do Espírito. Por isso que eu gosto desse termo da Bíblia. Quer ver? Ó, vamos prestar atenção. A gente fala tanto que a gente não presta atenção, né? Os frutos são de quem? Do Espírito Santo. Então, isso significa que a gente só consegue manifestar eles na nossa vida através de contato com o Espírito Santo. Eu sei que parece que eu estou pregando para criança, mas é importante a gente entender quão simples é, mas o quão a gente se embaraia. Porque os frutos do Espírito, eles não vão crescer na nossa vida simplesmente por força nossa. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Não é um trabalho nosso. Eu não posso dizer assim, não, agora eu vou na força do muque mudar meu caráter. Não vai funcionar. A primeira coisa que a gente precisa, queridos, para mudar o nosso caráter é ser humilde, entrar na presença de Deus e dizer, Espírito Santo, me muda. Muda a minha vida. Se tu é nervosão, fala grosso. Senhor, muda a minha vida. Vamos entrar aqui em algumas coisas aqui agora. A gente vai ver cada uma delas aqui de forma rápida e a gente vai já finalizar. Mas olha só, os frutos do Espírito é amor. Queridos, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Gente, o amor, ele é o primeiro da lista. E eu sei que é tão engraçado falar de amor, porque é clichêzão, né? Falar de amor, assim, hoje no mundo é meio clichê. Todas as músicas têm amor, poema tem amor, todo mundo, às vezes, o jeito que você chama teu esposo é amor. Sei lá, essa palavra ela está muito queimada. Não que a gente queima direto, é hora que a gente usa para o bem, mas a gente precisa entender, queridos, que amor está falando da essência do caráter de Cristo. Olha só que 1 João, capítulo 4, versículo 7. Porque olha só, queridos, a Bíblia fala, inclusive no livro de 1 João, que Deus é amor, amém? Fala comigo, Deus é amor. Eu sei que é chato, mas olha para a pessoa do seu lado e diz, Deus é amor.
Aí olha para a pessoa de novo e diz assim, diz assim, você é filho de Deus? Eu sei que vai soar meio estranho, mas diz assim, então você é um amorzinho. Ah, que beleza. Que maravilha. Queridos, se eu e você estamos ligados a Cristo, nós somos chamados a ser parecidos com Ele. Então, eu sei que quando a gente fala de amor, geralmente a gente quer pensar em sentimento, a gente quer pensar assim, nossa, o amor. Queridos, o amor, ele fala muito mais de caráter do que de sentimento. Mas vamos para o centro aqui do que eu acredito que seja mais importante a gente falar. Quando você ama, você se importa. Queridos, uma das marcas do amor é a compaixão, é você se colocar na pele do outro. Se você está ligado em Cristo, cada vez mais você está se colocando na pele das pessoas. Eu sei que a gente está vivendo hoje, né, no nosso país, não quero ficar falando muito disso, porque eu estou até chato de falar dessas coisas, de ouvir dessas coisas, nem amar meu Facebook, que é chatice. Mas sabe, queridos, é tão triste a gente olhar para uma nação que cada um olha só para o seu umbigo. Né? A gente vê assim que muitas vezes as pessoas votam só pensando em si mesmas, não é pensando no geral da nação. Pensa só, não, se eu votar, eu vou ter luz, se eu votar, eu vou ter cesta básica, se eu votar, eu vou ter aquilo. E aí a pessoa vai votando só pensando nela. Eu não estou dizendo que a gente não tem que pensar na gente, mas quando eu olho para a Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina. A gente deve pensar nas pessoas. Sabe qual é o maior problema, queridos? Eu não quero entrar em política, apesar de que costa meus dedos para entrar, porque, sinceramente, é cada coisa que eu fico indignado. Mas sabe, queridos, Jesus ele veio para esse mundo e ele ensinou que os líderes devem servir. Os líderes devem ir para a cruz. E a gente hoje vive num sistema político na nossa nação que os líderes eles não querem ir para a cruz. Bem pelo contrário, eles querem eles querem reinar, eles querem governar. Né? E a gente sabe de ideologias que existem no nosso planeta, que existem no nosso mundo, que o centro da ideologia é justamente isso. Eu vou governar e todo mundo debaixo de mim vai sofrer, vai se matar, vai se quebrar, não vai ter nada. O discurso é bonito, mas na prática é só orgulho, é só coisa demoníaca, é só controle. Jesus, quando ele veio para esse mundo, ele disse assim, eu vou liderar. Pega lá o pano, pega a jarra, que eu vou lavar o teu pé. Eu vou para a cruz. Se tiver um bife, eu vou ficar sem comer, quem vai comer é você. Porque isso é a liderança de Jesus. E a gente vê que na liderança que a gente vive hoje, no nosso mundo, né, não é só no Brasil, em qualquer lugar. O homem sem Deus não é o partido, ele só está endemoniando. Porque o homem sem Deus endemonia mesmo. Mas não é a questão de partido, é a questão do homem sem Deus. Queridos, o que eu e você a gente precisa na nossa vida é entender que amar é colocar o outro na frente da gente. Não se rebaixar para a gente ser prejudicado pelo outro, pelo contrário. Mas a gente aprender a preferir o outro em honra. Isso é um versículo da palavra de Deus. Quando nós lideramos, nós devemos liderar pelo exemplo. Jesus ele disse assim para a negada, pessoal, quem está querendo me seguir? Galera levantou a mão. Ele falou, então pegue a sua cruz e me siga. Mas Jesus ele pegou a cruz. Jesus ele pegou a cruz. Hoje é tão fácil, meu Deus, é tão fácil para mim servir Jesus, gente. Porque eu sirvo a um Jesus que passou pelo caminho que ele me chama para caminhar primeiro. Ele falou, galera, tem uma cruz aí na vida. Tem uma cruz aí, Isa. Tem uma cruz aí que você vai ter que pegar. Tem uma cruz aí, tio Henrique. Você vai ter que negar você mesmo, Vitão. Mas ele primeiro foi o exemplo. Ele pegou a cruz e foi. E o interessante é saber que Jesus podia abortar a missão a hora que quisesse. Ele tinha o botão na mão dele, mas ele não quis. Porque ele amou. A Bíblia diz, está nos caminhões, está na geladeira. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira que deu seu Filho. A ênfase está no amor. Porque Deus amou, ele foi para a cruz. Porque Deus amou, ele lavou o pé dos discípulos. Porque Deus amou, porque Jesus amou, ele serviu. Jesus ele veio e inverteu as leis da sociedade. Eu vim para servir, não para ser servido. O maior é o que dá, não é aquele que recebe. Queridos, esse é o centro do amor. E a gente aprender a ter esse caráter, onde a gente se importa realmente com as pessoas. Porque, queridos, se a gente se importa realmente, a gente vai demonstrar isso através de atitudes. Minha mãe me ensinou isso da pior forma possível. Eu sou muito carinhoso com a minha mãe, né? E aí minha mãe, uns dias ela estava meio estressada, e eu muito carinhoso com ela, queria dar beijo, queria dar abraço, já era meio tarde da noite. Um dia ela chegou e bateu a real para mim. Eu querendo dar um beijo nela, querendo dar um abraço. Ela falou assim, eu não quero beijo, eu quero que você lave a louça. Ah!
Aquele dia eu entendi que amor não é só beijo. Amor é lavar a louça, minha gente. Né? Às vezes a gente quer um evangelho assim, quero dar beijinho em Jesus, quero dar beijinho em Jesus, quero receber beijinho em Jesus. Mas às vezes Jesus ele quer que a gente lave a louça. Jesus quer que a gente faça coisa que a gente não gosta de fazer. Jesus quer que a gente manifeste o nosso amor. Jesus quer que a gente manifeste a nossa obediência fazendo coisas que a nossa carne não quer fazer. Amém? Mas amor também é lavar a louça. Eu aprendi isso com a minha mãe. Então, temos que lavar a louça, gente. A gente tem que fazer coisa que às vezes a nossa carne não quer fazer. Eu odeio lavar louça. Mas se é isso que vai demonstrar amor para minha mãe, vamos lá, lavar uma loucinha. Então, amor, querido, se manifesta através da obediência. Jesus ele disse isso: quem me ama é aquele que segue os meus mandamentos. Em outras palavras, Jesus está lembrando de novo aqui. Tem gente que tem um discursaço, meu Deus do céu. A gente vê discurso para todo lado. Tem gente que fala bem, tem gente que tem uma eloquência, tem gente que tem um peso na voz. Mas se o camarada desce do palanque e não obedece a palavra, para Jesus, isso não vale nada. Jesus ele disse, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai está falando de obediência. Então, queridos, mais uma vez eu repito, os frutos do Espírito, eles denunciam o nosso nível de caráter. Os frutos do Espírito, eles denunciam se nós realmente temos relacionamento com Deus ou não. Porque Deus ele não quer que nós sejamos pessoas ou que nós sejamos uma igreja que está linkada somente na unção, que está linkada somente no dom. A pessoa sabe fazer, a gente é bom nisso, a gente é bom naquilo. Não, Deus ele quer que eu e você a gente cresça em caráter. Amém? Não sei se a mensagem está sendo boa para ti, querido, mas eu te garanto que ela é importante. O segundo é alegria. Lá em Salmo, capítulo 71, versículo 23, acabou a bateria do meu iPad, eu estou usando o celular, por isso que eu estou chegando perto aqui. Então, lá em Salmo 71, 23, assim, os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Querido, deixa eu dizer, olha só, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Dá um sorriso aí. Amém? Vou contar um testemunho para vocês. Agora, semana passada, eu fui pregar em Ribeirão Preto, na igreja de um amigo meu lá. Muito legal, Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Não é ligado à nossa igreja, o nome é parecido só ao acaso mesmo. Mas é uma igreja muito grande, é uma igreja aí, hoje deve ter mais de 5 mil membros, o pastor Danilo Figueira, uma igreja, inclusive foi dessa igreja que nasceu o projeto Casa de Paz, que hoje abençoa toda a nação, uma igreja referência no Brasil. Pastor Danilo Figueira. Eu fui lá ministrar, fui convidado, muita honra tive de ir lá. E na sexta-feira de manhã eles falaram assim, Lucão, a gente quer que você pregue uma mensagem lá na nossa casa de recuperação de químico dependente. Tem 30 homens lá. É gente que vem da Cracolândia, é gente que vem assim de uma realidade de vida pesada, gente, de coisa assim que você nem imagina. É aquelas coisas pesadas mesmo. E aí eu falei, não, vamos lá, eu gosto de pregar, né, para esse povo. Eu já ajudo muita gente desse sentido aqui em Lages também, em casa de recuperação, estava muito animado para ir lá e pregar. E eu comecei a pregar a palavra de Deus, e no final, queridos, quando a gente estava orando, o Espírito Santo estava movendo muito. E eu senti no meu coração que Jesus ele queria restaurar a alegria de pessoas que tinham perdido lá. Eu recebi essa palavra dentro do meu espírito, que Deus ele queria restaurar a alegria dentro do coração das pessoas. E aí, queridos, foi interessante, eu estou contando isso para vocês, porque aqueles homens que estavam lá, era só 30, porque é isso que eles têm capacidade de receber, né? Senão tinha 8 mil. É porque o governo não permite, né? E como eles são tudo certinho, registrado com o governo, até o governo manda pessoas para lá. Não eram pessoas só cristãs, apesar que todo mundo vai para lá e se converte, mas não eram pessoas só cristãs. Mas resumindo onde eu estou querendo chegar, queridos, quando eu comecei a ministrar a respeito da alegria, eu pedi para eles fechar os olhos, eu pedi para eles falar assim, gente, Jesus quer restaurar a sua alegria. Dá um sorriso aí onde você está com os olhos fechados. E o Espírito Santo estava movendo de uma forma muito forte. Mas, sabe, eu comecei assim, a ter muita compaixão. Porque eu vi alguns homens, gente, que a vida destruiu com eles. E eles não conseguiam sorrir. Sabe, eu sei que o que eu estou falando pode parecer assim, um pouco estranho. Mas hoje, no nosso mundo, tem gente que para dar um sorriso é muito difícil.
É muito difícil. Quando a gente está amargurado, gente, sorrir é uma tortura. Quando a amargura pegou a gente, a tristeza, sabe, a gente às vezes está tão acostumado a viver com a tristeza, a viver com a dificuldade, que às vezes bate na nossa vida, que Satanás ele quer que esse fruto do Espírito, que é a alegria, vá embora. Queridos, mas uma coisa que eu quero dizer para você, essa alegria aqui, ó, que é um fruto do Espírito, ela não é a alegria de uma piada. Porque a alegria da piada é assim, eu conto, você ri por uns 3, 4 segundos, você pensa em outra coisa, acabou. Não é verdade? Não é a alegria do filme. Você vai ver um filme, você gosta de filme de comédia? Eu gosto de filme de comédia. Você vai ver um filme de comédia. Às vezes, querido, assim, quando eu estou um pouco entediado, eu vou no YouTube e eu começo a ver aqueles vídeos assim de gente caindo, sabe? Coisa engraçada. Eu fico matando de rir. Eu gosto muito de ver Vine. Não sei se você já viu Vine, mas é uns videozinhos de 5, 6 segundos, assim, só de coisa engraçada e vai um atrás do outro. Não é o Vine, é Vine. Ah, é em inglês o negócio. E aí, querido, às vezes eu gosto só de para dar risada, para desestressar, sabe? Para o cara dar uma leveza na cabeça, o que é importante. Mas quando a gente fala de alegria aqui, a gente não está falando disso. A gente está falando, queridos, de uma coisa que vem através do Espírito Santo, que faz com que você fique leve, que faz com que você entre em confiança. O Espírito Santo te traz uma alegria que ela se manifesta dentro do teu coração de uma forma plena, e ela faz você ficar mais leve, ela faz você ficar a tua mente muda, a tua forma de ver tudo começa a mudar. Queridos, o Espírito Santo, ele quer que eu e você, a gente tenha alegria. Amém? Eu sei que a vida não é fácil, tem dia que a gente passa umas aí que para sorrir é uma peleia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que pode gerar alegria nos nossos corações. Eu vou até mais longe, queridos. O Espírito Santo, ele quer te embriagar de alegria. Ô, Lucas, que palavra estranha, embriagar. Está na Bíblia. Jesus falou assim, ó, não se encha com vinho. Queridos, tem gente que não tem alegria, vai para uma festa e tem que tomar cachaça, tem que tomar cerveja, tem que tomar álcool. Para o cara poder sorrir, para o cara poder ficar bobão, para o cara poder se alegrar. Aí o cara chama que aquilo é alegria, aquilo é escravidão, queridos. Se você precisa de álcool para ser feliz, você é escravo. Se você precisa de um remédio para ser feliz, não estou falando contra remédio, eu já tomei remédio na minha vida, para minha cabeça me fez muito bem. Não estou falando que é errado tomar remédio, mas se você precisa sim de álcool, você precisa de um químico para fazer você feliz, querido, isso está te matando. Você precisa entender que o Espírito Santo quer te encher de alegria. Lucas, eu estou passando por um monte de problema. No meio dos problemas, o Espírito Santo de Deus quer te encher de alegria. Por que você está falando isso? Porque eu tenho buscado isso, queridos, na minha vida. Eu tenho vivido isso na minha vida. Como é gostoso se embriagar do Espírito Santo. Como é gostoso se encher do Espírito Santo. Lucas, me ensina como é que eu faço isso. Sei lá, põe uma música lá que você gosta no teu quarto, deita. Não ora muito, não fala muito, porque às vezes a gente atrapalha a Deus quando a gente fala muito. Sabe, deixa Jesus te encher de alegria. Sabe, Jesus, coloca a tua alegria no meu coração, sabe, se enche do Espírito Santo, ora em línguas, sabe, fica na presença de Deus. Queridos, Jesus ele vai começar a gerar essa alegria dentro do teu coração. Jesus ele vai começar a gerar essa paz dentro de você, que não vem pelo filtro da razão. Eu tenho certeza que se você recebesse uma ligação agora dizendo que você ganhou na Mega Sena, ia vir uma alegria aí, não ia? Puxa, na minha vida ia vir uma alegria total. Eu saí aqui gritando, pulando, correndo, de tanta alegria. Mas e se eu te dizer que a alegria do Espírito Santo ela é mais importante que essa? Se eu te falar que a alegria do Espírito Santo ela é mais poderosa do que essa? A alegria que vem do Espírito Santo ela é mais completa do que essa? Quando a gente ganha um negócio... A única coisa que eu ganhei na minha vida uma vez foi uma televisão no Miatã. Televisão tubão, 29 polegadas. Nem usamos mais. A única coisa que eu ganhei mais nada. Queridos, já preenchi muito panfletinho, imposto, quando abastece mais de 50 pila. Mas, olha, eu acho que eu ganhei umas 3 duchas na vida e essa TV. Sabe, não tenho sorte no jogo, como diz, né? Então tem no amor? Até agora também não. Mas, olha, a sorte não está fácil. Mas sabe, queridos, a alegria que Jesus tem para mim e para você através do Espírito dele é poderosa, é sobrenatural. É um fruto do Espírito. Sabe, e a gente deve buscar. Uma das marcas de Deus em nós é a alegria. Eu entendo, e eu falo isso como testemunho, nós passamos por fases na vida. Mas eu aprendi, queridos, que o deserto ele deve ser sempre uma estação, não um período estacionado na nossa vida. A gente passa por deserto, não passa? Quem aqui nunca passou por algo que fez você chorar bastante, às vezes até por bastante tempo? Mas entenda que aquilo é uma estação.
Não é para ficar. O deserto ele não vem para ficar. O deserto ele vem, ele produz coisas boas na nossa vida e quando a gente alinha o nosso coração com Deus, ele vai embora. Se a gente vive um deserto que não vai embora, nunca é porque alguma coisa está errada na nossa busca com Deus. Bom, o próximo fruto do Espírito é a paz. Lá em João, capítulo 14, versículo 27, diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Queridos, a paz é um fruto do Espírito. Então, nós precisamos crescer em paz. Essa paz, ela vem do nosso relacionamento com Deus. Queridos, percebam, vou falar de novo. O que eu estou falando hoje aqui não vem pelo seu esforço. Às vezes, o problema de eu e você não estar... Obrigado, Davis. De a gente não estar conseguindo ver essas paradas melhorar na nossa vida é porque a gente acha que elas vêm pelo nosso esforço. Eu tenho que me esforçar para ter paz, eu tenho que me esforçar para ter alegria. Queridos, essas coisas elas vêm de você andar com Deus. Amém? Essas coisas elas vêm de você ter relacionamento com o Espírito Santo. Em outras palavras, se você estiver andando com o Espírito Santo, você não precisa nem orar: Jesus, mais do teu amor na minha vida. Jesus, mais da tua paz na minha vida. Jesus, mais da tua alegria. Apesar de que não seja errado você orar, o que eu quero que você entenda é que um fruto ele nasce na árvore que está sadia. Amém? Você não precisa, por exemplo, você olha para uma árvore lá no teu sítio, você não precisa dizer assim: dá fruto. Vamos, fruto. Ô fruto. Não, você precisa regar lá a raiz. Você precisa cuidar, às vezes, de tirar um bicho que está incomodando. Você tem que cuidar de outras coisas. E se você cuida dessas coisas, o fruto vai ser automático. Então, os frutos de Deus na nossa vida, os frutos do Espírito Santo na nossa vida, eles também são automáticos quando nós estamos ligados em Cristo, caminhando com o Espírito Santo. Amém? Está fazendo sentido ou não? Quando a gente anda com Deus, a paz ela vai começar a crescer dentro do teu coração. Às vezes a gente se frustra porque a gente pensa assim: ô Lucas, eu quero que a paz cresça dentro de mim. Eu confesso que eu não estou vivendo em paz. Mas aí o que a gente faz é ficar lendo livro de paz, é ficar falando frase de paz, 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 paz. Não que não ajuda. Mas, querido, o segredo de você viver em paz é de você ter um relacionamento real com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Tem uma frase que eu ouvi alguns dias atrás, é uma frase um pouquinho, pelo menos é bacana assim. Nós vivermos os princípios sem a presença é querer viver um reino sem um rei. Muitas vezes a gente quer viver tudo certinho nos princípios, que está certo. A gente acabou de ler, falar, que a gente vê que a gente ama a Deus se a gente obedece a palavra. Mas a gente querer viver assim redondinho não é uma garantia que a gente vai ter os frutos também. Por quê? Porque a gente precisa da presença de Deus, a gente precisa do relacionamento com Deus. Por isso que Jesus falou: entre na minha presença, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Jesus falou: fecha a tua porta, vem falar comigo, gasta tempo na minha presença, porque o meu Espírito ele vai te encher, o meu Espírito vai abundar na sua vida, a minha graça vai ser super abundante dentro do teu coração, e aí você vai conseguir viver os frutos do Espírito. Amém, queridos? Não é só você ter uma obediência assim certinha, é você botar o Espírito Santo na tua vida. E aí os frutos do Espírito eles vão andar. O próximo, agora a gente vai caminhar um pouco mais rápido, tá, queridos? Os 3 primeiros aqui eles eram mais demorados mesmo, mas não se assuste, agora a gente vai mais rápido. O quarto é paciência. Lucão, fica um tempo nessa aí, porque... Queridos, olha só. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ô, minha gente, uma vez eu li uma frase assim: o que Deus valoriza é o avanço, não é a perfeição. Se a gente quer usar aqui 2 palavras com P, vamos lá. O que Deus valoriza na nossa vida não é a perfeição, é o progresso. Se você é conhecido como impaciente, se você se considera impaciente, eu não estou falando dessa impaciência da fila do banco, eu estou falando de você, muitas vezes, tomar decisão precipitada, de você ser grosso com as pessoas, de você tomar a decisão errada por causa de falta de paciência. Tem muitas coisas que a impaciência gera dentro de nós, né? Então, Jesus aqui, queridos, ele está nos falando: sejam pacientes. Por quê, queridos? Porque a paciência é o fruto do Espírito. A paciência é a capacidade de a gente confiar em Deus. Então, a Bíblia está nos falando a respeito disso, da importância de a gente ser paciente. A paciência é aquilo que muitas vezes vai nos guiar. A paciência ela nos dá capacidade de colocar a nossa cabeça no lugar onde a gente deve colocar.
Então, se você se vê assim, Lucas, eu acho que eu sou um cara impaciente. A pergunta é, você está melhor hoje do que você estava semana passada? Do que você estava mês passado? Porque assim, ó, vamos ser bem sinceros, tá, minha gente? Vamos ser bem sinceros. Faz de conta que a Vanessa se converteu essa semana e ela era o fogo em pessoa. Impaciência, você ia falar com ela, falava torto, você já levava na cabeça, pá, na hora. Uma pessoa que ninguém pilava em ovo com ela. Faz de conta, né? A Vanessa é muito paciente, né, Vanessa? Tranquilo. Mas vamos dar um exemplo aqui. E a Vanessa se converteu. Não é porque ela se converteu hoje que ela tem que ser um anjo que caminha na nuvem, que vive em slow motion, na paciência, assim. Não. Agora, o Espírito de Deus vai começar a gerar os frutos na vida dela. E ela vai começar a melhorar. Queridos, eu vejo as pessoas que a gente mais consegue ver essas coisas são as pessoas da nossa família. Porque são as pessoas que a gente caminha junto, dá junto, dorme junto, né? Então, as pessoas que, por exemplo, assim, vou dar um testemunho do meu pai. Eu vi isso na vida do meu pai. O meu pai ele vem de uma cultura alemã, de uma cultura assim muito ríspida, de uma cultura muito impaciente, de uma cultura muito agoniada, de uma cultura assim muito braba, sabe? Então, eu lembro quando eu era muito pequenininho como era o meu pai. Não é que ele era ruim, mas eu lembro assim como ele tinha dificuldade assim muitas vezes em ficar calmo, às vezes em ficar assim, em ter paciência, em não estourar. E eu vi, queridos, ao longo dos anos, desde quando eu era pequenininho até o dia de hoje, meu pai é outra pessoa. Então, nós precisamos entender que o fruto do Espírito ele tem que se manifestar na nossa vida. Claro que a velocidade da manifestação é você que decide. Se você quiser que vai rápido, mas não é assim. Às vezes a gente não consegue mudar na velocidade que a gente quer também. Mas a pergunta é, tem progresso? Ou está estacionado? Às vezes a gente olha para a nossa vida e, se a gente for bem sincero mesmo, a gente olha que algumas coisas estão até piorando. Ah, rapaz, eu costumava ser mais paciente, eu costumava ter mais domínio sobre minha vida, eu costumava ter mais domínio sobre minhas emoções. Queridos, a paciência é um fruto do Espírito. A pessoa que é impaciente, ela toma a decisão errada. E a impaciência, ela machuca as pessoas. Outro fruto do Espírito é a amabilidade. Lá em 2 Timóteo 2,24 diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e ser paciente. Isso aqui está falando de você ser gente boa, de você não ser tranca-rua, de você não ser uma pessoa de trânsito fechado. Meu Deus do céu, tem gente assim que às vezes a gente vai relacionar, é difícil. Você tem que pisar em ovo com a pessoa direto, sabe? A pessoa é trancada, a pessoa é ruim de lida. Não seja ruim de lida. Olha para a pessoa que está do seu lado, aproveita, deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida, fala assim com um sorriso. Diz, não seja ruim de lida, meu irmão. Não seja ruim de lida. Mas olha, como é difícil, assim, gente ruim de lida. Sabe, gente que a pessoa não aceita falar, a pessoa não aceita correção. Jesus está falando aqui, seja amável, seja gente boa, seja cordial. Queridos, olha só, o Espírito Santo de Deus faz o homem ser mais romântico. Ah, é verdade esse bilhete, como diz, né, na internet aí. É verdade esse bilhete. Queridos, quando o Espírito Santo de Deus está na vida de um homem, o homem ele vai ser mais cordial, ele vai ser mais amoroso, ele vai ser mais romântico com a esposa também vai ser muito mais coisa com o marido, né? Então, queridos, o Espírito Santo de Deus faz a gente ser gente melhor, amém? Faz a gente ser mais sociável, sabe? Às vezes a gente acha que crente tem que ser esquisito. Queridos, o crente ele tem que ser esquisito para o mundo, para o pecado, mas não assim para as pessoas. Jesus não afastava as pessoas, né? Jesus ele atraía a multidão. Claro que sempre vai ter uma parte do mundo que a gente vai confrontar e a gente não consegue ser amigo do mundo, né? Eu pregando a palavra, eu não consigo ser amigo do mundo. Tem muita gente que vai entrar aqui e vai embora dizendo que não quer viver o que eu estou pregando. Mas eu posso ser gente boa, amar as pessoas gostar de mim. Eu lembro quando eu estava na faculdade, estudava no CAV, né? E eu era gente boa, tinha célula lá, gente boa, né? E aí eu tinha célula, mas eu desde o início da minha faculdade, foi um desafio para mim, mas eu fui muito intencional em criar relacionamentos dentro da universidade. Então, por mais que eu não... Porque na universidade é assim, todo mundo entra, principalmente nas primeiras fases, para beber, pegar a mulherada, estudo é muito pouco. E eu lembro que eu entrei na faculdade, eu tinha esse desafio. Primeiro que quando você entra na faculdade, ninguém sabe que tu é crente. Então, você já tem que impor, né? Porque as pessoas vêm aí, vamos pro bar, vamos beber, vamos pra festa. Ó, aquela menina tá te olhando, quer ficar, e aquelas paradas tudo. E eu tinha que começar a me impor como cristão.
Né? E eu lembro, queridos, que para mim era um desafio, porque eu falava assim, nossa, cara, como é que eu vou conseguir ser um crente nessa faculdade, mas não virar um ET, não virar um óleo aqui dentro no meio da água? Né? Porque eu queria trazer as pessoas para Jesus. Então, graças a Deus, não vou contar meu testemunho assim extenso, mas eu era amigo das pessoas, eu me importava com elas, eu conversava, era gente boa, mas não negociava os meus princípios. Então, Cris, graças a Deus, quando eu estava na faculdade, o pessoal ia fazer churrasquinho, festa eu não ia, né? Mas às vezes o pessoal ia fazer churrasquinho, eles sempre me convidavam, mas não convidava assim por convidar, porque se não convidasse era feio. Eles convidavam, falavam assim, chegavam bem de boa mesmo, assim, eles até eu ficava assim até constrangido, porque eles tomavam muito cuidado para não me constranger, sabe? Então eles chegavam para mim e diziam assim, ô Lucão, às vezes chegava até falando baixo, assim, alguém, ô Lucão, vai ter um churrasco lá na casa de não sei quem, mas a gente vai comprar Guaraná. A gente vai comprar uma coquinha. Sabe, porque eles sabiam que eu não bebia, mas eles não falavam para me tirar, eles queriam ter a minha presença lá. Várias vezes eu ia, né, e era tão gostoso estar junto com eles lá. Às vezes eles estavam tomando cerveja, eu estava tomando Guaraná, mas eu tinha a oportunidade de abençoar a vida deles. Hoje eu tenho, Cris, a alegria de dizer, não teve uma pessoa que entrou na faculdade comigo que não ouviu sobre Jesus através da minha boca. Todos eles foram na célula. Não teve um, querido, dos 40 que entraram comigo que não foram na célula, da célula que eu tinha na faculdade, e que não fizeram a oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Mas não porque eu fiquei empurrando. Não, queridos, a gente tem que ser amável, a gente tem que ser leve, a gente tem que ter pudor, a gente tem que ter zelo, a gente tem que ter noção. Às vezes eu vejo que falta muita noção para muito crente. Às vezes o crente é muito estranho, gente. Sabe, tem crente que é muito estranho, gente. Tem crente que vira um bicho diferente, assim, que não é o que Jesus fazia, sinceramente, quando eu li a Bíblia, não é o que Jesus fazia. A gente tem que ser amável com as pessoas. E eu sei que o desafio está em amar quem a gente muitas vezes acha que não ama a gente. Bom, falta mais 4 aqui, vamos só citar eles. Tá? Bondade, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu queria enfatizar, tem muita coisa para falar sobre bondade, mas eu queria enfatizar só uma coisa. Seja bom para quem não é bom para você. Porque é aí que está o desafio. Queridos, tem muita gente que não é bom para a gente. Tem muita gente que não faz as coisas pensando na gente. Mas ainda assim, seja bom. Um amigo meu, o Juan, de uma igreja chamada Hangar 7, está despontando lá se não me engano, está lá no estado de São Paulo. E eu estava conversando com ele essa semana, ele falou assim, a gente está falando muito sobre mentalidade e tudo mais, e ele falou assim, cara, uma vez eu fui num restaurante, e aí tinha que pagar 10%, né? Aí quando a garçom chegou, 10% do garçom, daí a garçom chegou nele para trazer o cheque, ela estava meio braba, estava tendo um dia ruim, não sei se era a dona do negócio, e aí ele foi perguntar assim, moça, mas é 10%? Aí quando ele perguntou, a mulher ficou furiosa, ela falou assim, vocês não sei o quê, como é que pode esse povo que não sempre está reinando da vida, e ela estava muito estressada, ela soltou a boca nele, porque ela achou que ele não queria pagar os 10%, ela nem deixou ele falar direito. Aí ele falou, quando ela parou de falar, ele falou assim, moça, eu estou te perguntando porque eu queria dar 15%. Não queria dar 10%. E ela já tinha lavado o cara, né? Aí ela pensou assim, nossa, agora o cara não vai nem pagar nem o 10%, é perigo nem pagar a conta. Aí ele chegou e olhou para ela e falou assim, não, eu quero dar mais. Eu quero dar 15%. Eu posso dar 15%? Aí ela levou um susto assim, né? Ela falou assim, não, mas por que você quer dar mais? E ela falou assim, porque eu não trato as pessoas como elas me tratam. Eu trato as pessoas a partir da grandeza que eu carrego dentro de mim. E ela começou a chorar, e ele começou a falar, eu sei que você teve um dia mal, sei que você não está bem. E ele começou a ministrar daquela mulher. Sabe, queridos, nós precisamos tratar as pessoas a partir da grandeza que Deus colocou em nós, amém? Não é porque a pessoa te tratou mal, não é porque a pessoa não foi boa contigo, não é porque a pessoa te prejudicou, que você vai tratar ela com a mesma moeda. Você deve tratar ela a partir da grandeza que você carrega. Porque essa grandeza vem de Deus. Mas aquela pessoa ali não foi gente boa comigo, seja gente boa com ela. Mas aquela pessoa não foi cordial, seja cordial. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de dizer, então você vai ver. Mas isso não é o fruto do Espírito. Amém, queridos? Vamos para o próximo? Fidelidade. Salmo 101:6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Sabe que fidelidade é uma coisa que se prova
no longo trajeto. Fidelidade não se prova num dia. Eu vejo assim, quem é casado há muito tempo pode dizer, né, eu sou fiel. Por quê? Porque você provou sua fidelidade ao longo dos anos. Você não casa com a pessoa quando vai casar, ela fala assim, eu prometo ser fiel. Ela está prometendo uma coisa que ainda não está materializada. Porque a fidelidade ela só vai se materializar com o tempo. Queridos, a Bíblia, Jesus, ele dá muita ênfase no processo, no tempo. Eu sei que a intensidade é importante, mas a fidelidade ao longo do tempo é muito mais importante que a intensidade. Tem pessoas que elas são intensas, isso é muito bom. Mas a gente tem que ser mais do que só intenso, a gente tem que ser fiel. Porque a fidelidade ela vai se provar nos momentos difíceis. Não é verdade? Quem é casado aqui tem muito mais revelação de que quem é solteiro. Por quê? Porque você sabe os perrengues que você já passou no seu casamento. Você sabe das dificuldades, por exemplo, que você já passou no seu relacionamento. Tem gente que namora faz 3 anos e já quase se matou. Mas, de forma geral, quando a gente está muito tempo com uma pessoa, a gente conhece as coisas boas, as coisas ruins, a gente tem motivo, às vezes, para abandonar, mas quando a gente tem motivo para abandonar, quando a gente não abandona, é aí que a gente diz que a gente é fiel. Por exemplo, eu sei que meus exemplos são ruins, mas vamos lá. Se você é casado, eu estou falando de casamento, depois a gente volta ali para o princípio geral. E que Deus abençoe esse cara dessa música, porque faz 10 minutos que ele está... né? Meu Deus do céu, vai 20 minutos. Acho que ele foi... O Satanás falou, ó, toca essa música e fica aí, dando a quadra na igreja. Então, querido, se você é casado, por exemplo, e você está fazendo uma sua lua de mel, fura o barco que você está fazendo, um transatlântico aí, só vocês dois sobrevivem numa ilha deserta abandonada, que nem filme mesmo. Queridos, e vocês vivem lá, só você e o seu marido, vocês vivem naquela ilha por 30 anos e morre. Pronto, acabou. Pegaram uma doença, os dois morreram. Queridos, veja bem, eles não tiveram a oportunidade de mostrar fidelidade conjugal. Tiveram a oportunidade de mostrar outras fidelidades, mas a conjugal não. Por quê? Porque o camarada ele pode dizer que ele é fiel quando ele vê os olhos de uma enviada, né, do maligno. Ele vê ele, tá me cubando. Não, eu tenho minha mulher, meu corpo é dela e acabou. Meus olhos são dela, acabou. A mulher ela tem a oportunidade de mostrar fidelidade quando ela tem a oportunidade da infidelidade. Por que você acha que Deus colocou uma árvore no jardim? Já parou para pensar? Por que você acha que Deus ele fez um planeta perfeito, onde tudo estava de acordo, mas ele põe uma árvore? Por quê? Para poder ver a fidelidade. Porque a nossa fidelidade, ela se demonstra na oportunidade de ser infiel. Na nossa vida, queridos, ouça, você vai ter muitas oportunidades de quebrar sua aliança. Com sua igreja, com seus líderes, com sua esposa, com seus filhos. São várias alianças que nós temos na vida. E nós vamos ter várias oportunidades de quebrá-las. E ouça agora a parte que é mais difícil de ouvir. E muitas das vezes é racional você fazer isso. Muitas das vezes parece que é a decisão certa. Muitas vezes, em outras palavras, você tem motivo. Mas você permanecer fiel é aquilo que vai demonstrar o caráter que você tem. A Bíblia diz assim, aquele que permanecer até o fim, esse terá galardão. E eu sei que a Bíblia está falando de a gente permanecer com Deus, né? Eu estou na igreja faz 30 anos de idade, é a meia idade, né? E eu já vi muita gente ser intenso, ter discurso, ter unção, ter ministério. Meu Deus, tinha uns caras assim que eu conheci que, nossa, tinham unção assim demais, mas porque não tiveram fidelidade, se perderam no processo. Hoje não tem mais nada. Então, a fidelidade é aquilo que vai gerar nota de Deus para a nossa vida, para a gente ser aprovado. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, queridos, que as pessoas que a gente mais tem paz para confiar não são as que têm grandes dons. Eu me lembro de uma vez um cara, não quero contar muita história aqui porque a gente tem a ceia, já vamos tomar ela, mas eu lembro de um cara uma vez, nunca vou me esquecer disso, me marcou muito. Ele era de Manaus e a família dele era de Lages. Gente, aquele cara pregava num fogo de unção que eu lembro, eu devia ter uns 15 anos de idade, eu lembro eu orando para Deus, eu dizendo assim, Deus,
traz esse cara para a minha igreja. Esse cara vai salvar a nossa igreja. Esse cara vai turminar a nosse igreja. Se o senhor plantar esse cara na nossa igreja, agora a igreja vai ser um negócio. Que sério, eu orava, porque esse cara ele tinha uma graça de Deus. Quando ele pregava, era uma unção tão forte, era uma sabedoria. E eu na minha falta de maturidade, eu orava isso. Eu dizia, Deus, planta esse cara aqui. Queridos, resumindo a história. Deu uns 3 anos, o cara se separou da esposa, abandonou os filhos, entrou nas drogas. Meu Deus do céu, hoje você olha para a vida dele, hoje ele está internado numa casa de recuperação, acabou o ministério, acabou tudo. Queridos, olha, eu vi um homem de Deus que tinha um plano de Deus se acabando. Só que isso me marcou, porque eu lembro o quanto eu admirava ele e o quanto eu tinha oração dentro de mim dizendo, coloca esse cara para ser pastor da minha igreja. Porque às vezes a gente, desculpa o termo, tá? Mas às vezes a gente é burro. Porque a gente gosta de valorizar gente que tem unção, que fala bem, que não sei o quê, mas a gente não valoriza quem é fiel e está com a gente até o fim. Queridos, há um homem que não está aqui, mas eu posso dizer para vocês que é um homem que eu ponho a mão no fogo, o pé no fogo, pastor Adair. Há mais de 35 anos, firme na igreja, fiel ao pastor Hugo. Já teve muito motivo para sair da igreja, porque meu pai nem sempre tomou a decisão certa no ministério. Já teve muito motivo para abandonar o barco, já teve muito motivo para olhar para a vida dele e dizer, acho que agora não é mais meu tempo aqui na comunidade, mas ele foi fiel. E hoje eu vejo ele gozando dos frutos dessa fidelidade na vida dele, no ministério dele. Sabe, queridos, a fidelidade é aquilo que vai aprovar você para Deus te dar autoridade. Eu vou falar de novo essa frase, porque ela é muito importante para a sua vida. Se você quer carregar poder de Deus e autoridade sobre a sua vida, seja uma pessoa fiel, porque a fidelidade é aquilo que vai aprovar a autoridade de Deus sobre a sua vida. A autoridade não é construída debaixo de dom, a autoridade é construída debaixo de fidelidade e de caráter. Não é porque eu faço um vídeo legal e tenho 10 milhões de acessos no YouTube que isso me dá autoridade. Hoje a gente vive essa dificuldade na nossa nação. Tem um monte de gente aí, os jovenzinhos, que Deus está levantando, em nome de Jesus, que levante mais jovenzinho, mas os jovenzinhos, eles falam bem, né? Sabem editar o vídeo. Aí tem sucesso, fica 1 milhão, gasto também, porque o YouTube hoje você tem que injetar grana para ter sucesso, né? Então, eles vão lá, gastam 10, 15 mil num vídeo, faz um vídeo bem legal, faz um temazinho da época e pronto, 10 milhões de acessos, está sendo convidado para pregar em todas as conferências, a gente tem que cuidar. Por quê? Porque a autoridade não tem nada a ver com dom. A autoridade tem a ver com fidelidade e caráter. Quem tem autoridade espiritual é quem Deus deu, não quem o homem deu. O homem dá acesso no YouTube, o homem dá visibilidade no Facebook. Eu tenho a capacidade de fazer um camarada para ter sucesso, mas só o Senhor Jesus dá autoridade. Amém? Então, se eu quero ser um homem de autoridade, eu devo cuidar das decisões que eu tomo na vida. Decisões de fidelidade. Por que Deus, por exemplo, ele leva muito a sério o casamento? Por quê? Porque se você não consegue ser fiel com a sua esposa, com o seu esposo, esse é o primeiro teste que você não está preparado, não está pronto para receber autoridade nenhuma na sua vida. A fidelidade matrimonial é a principal da vida. Tanto que a palavra fala... Vou voltar aqui, porque o som parou, aí eu fui me confortando aqui, Tio Gui. Então, a fidelidade matrimonial e de família é a principal. Essa semana eu ouvi uma frase, nenhum sucesso fora da sua família pode substituir um fracasso familiar. E quando eu falo isso, não estou falando dos outros. Às vezes tem gente dentro da tua casa que está fazendo coisa errada, que não está na presença de Deus, e vai dar uma bagunçada na casa. Mas você é responsável pela sua decisão, amém? Pelo seu coração e ponto final. Por exemplo, se o meu irmão resolver bloquear lá em casa, se meu pai e minha mãe resolver bloquear, eles estão resolvendo bloquear, eu também vou sofrer. Mas eu sou responsável de manter a minha decisão. Uma das dificuldades do casamento é justamente essa. Você não está casando com um robô, você está casando com uma pessoa que tem a capacidade de decidir se ela quer Jesus, se ela não quer, se ela quer orar, se ela não quer, se ela quer ler a Bíblia, se ela não quer, se ela quer ir para a igreja, se ela não quer, se ela quer ministério, se ela não quer. Você decidiu, você casou com uma pessoa, e essa pessoa ela tem decisões. Então, se a gente casa com uma pessoa, ou se a gente faz aliança com uma pessoa que não quer Jesus, a gente vai ter uma vida bem complicada. O apóstolo Paulo chama isso de jugo desigual. O 8 é mansidão. Mateus capítulo 11, versículo 29. Só tem mais 2, tá?
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu falei isso faz pouco tempo aqui, a gente inclusive usou esse versículo já. A mansidão fala da sua capacidade de controle. A gente já vai falar do último, que é domínio próprio, mas eu creio, queridos, que a mansidão, ela traz domínio, ela traz controle, ela traz leveza para dentro de você. A mansidão é aquilo que te permite olhar as coisas do jeito que elas são. A mansidão é aquilo que, inclusive, também creio que te dá sabedoria, que te dá discernimento. E, por último, domínio próprio. Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio se domina. Amém, queridos? O domínio próprio é um fruto do Espírito. Se você está meio descontrolado, é porque o Espírito Santo está faltando em nós. Lucas, eu estou meio descontrolado, faço coisa que eu nem... É que está faltando o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu vou finalizar com esse pensamento. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha só, queridos, quando eu me encho de vinho, nunca me enchi. Uma vez perguntaram para mim assim: Lucas, já ficou bêbado? Nunca fiquei bêbado. Teve umas 2, 3 vezes na minha vida que eu dei bobeira. Uma vez eu estava na casa de um amigo meu lá que tomava muito vinho, mas tomava vinho atentado. Mas eu acho que o sangue dele é grosso, não sei, porque o cara tomava e não mudava, né? Só que eu, piá velho de apartamento, piá velho que nasci na igreja, né? Nunca acostumado a tomar um vinho, nunca acostumado a tomar nada. De repente o homem ofereceu uma tacinha lá e eu estava sem comer o dia inteiro. Aí eu falei, não, aceito. Faz já uns, sei lá quantos anos isso, uns quase 10 anos isso aí. Falei, não, aceito. Rapaz, eu fui tomando aquilo ali, pouquinho, né? Porque garganta fraca minha. Tomando pouquinho. Quando eu fui levantar, eu levantei e fiz assim. Não conhecia o efeito, né? Me segurei. Mas sabe, querido, por que a Bíblia fala do vinho? Porque o vinho faz você fazer coisa que sem ele você não faria. Tem gente que fala assim, vou tomar para dar coragem. Vou tomar para não sei o quê. Agora congela eu aqui, tá? Eu sou o Lucas Pinguço. Agora nós vamos para o Lucas santificado, está aqui desse lado. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela se enche do Espírito Santo, eu sei que é curioso, mas também para fazer coisa que sem ele não faria. Mas agora é a coisa certa. Porque o camarada que se enche de cachaça, ele precisa da cachaça, mas ele vai fazer coisa que causa dissolução, está na palavra, coisa errada, coisa que não vai fazer bem para tua família, para você mesmo, que vai colocar palavras que não deveria na boca, que vai te trazer ressaca, que vai te deixar detonado. O sentimento é de depressão, de tristeza, de que você é um fracasso no outro dia. Agora, quem se enche do Espírito, quem está sentindo aí? Quem se enche do Espírito, você vai ter uma força, uma coragem, uma graça que sem ele você não conseguiria fazer. Se você ler o livro de Atos, vários momentos a Bíblia no livro de Atos diz assim: e Pedro, cheio de intrepidez. Na minha Bíblia fala intrepidez, eu não sabia o significado da palavra, peguei o dicionário Aurélio e fui ler. Intrepidez é autoridade, é poder. E a Bíblia diz assim, vários momentos, e Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de intrepidez, ele fez tal coisa. Porque um dos sinais do Espírito Santo na nossa vida é a coragem. Sabia? Um dos sinais que você tá ligado a Jesus é que hoje você tem mais coragem de fazer coisa que antes você não tinha. Por exemplo, eu não tenho coragem de evangelizar. Você começa a orar sem cheio do Espírito Santo, coragem de evangelizar vem. Eu não tenho coragem de pregar, de falar de Jesus. Você começa a orar sem cheio do Espírito Santo, a coragem vem. O Espírito Santo, ele nos dá coragem. Então, a mesma coisa que o vinho faz para o mal, o Espírito Santo faz para o bem. Não é que a gente vira uma marionete. Agora o Espírito Santo está me dominando, nem controla minha perna. Não, nem pelo contrário. O Espírito Santo, ele te dá domínio próprio para você ser quem Deus chamou você para ser. Amém? Porque lembra que você está vivendo no pecado. Lembra que o teu corpo aí está na lei do pecado. Lembra que se você largar o freio de mão, o carro vai descer. Se a gente para de buscar Deus, quem vai dominar sobre você é o pecado. O apóstolo Paulo fala disso de forma clara e direta. Parou de ler a Bíblia, parou de orar, parou de buscar o Espírito Santo, 2, 3 semanas você está caindo no pecado e só vai piorando, é uma ladeira. Só vai descendo. A Bíblia fala isso, um abismo chama a outro. O camarada que acha assim, vou ficar um aninho de boa aí sem buscar Deus. É uma ladeira, a gente nunca estaciona, o freio de mão nunca é puxado na vida sem Deus. É sempre uma ladeira. O capotamento velho vai dando PT cada vez mais. Então, se eu e você, a gente se alinha, busca Deus, um dos sinais é que a gente vai ficando cada vez mais corajoso.